Muito bem, e nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo do Evangelho de João. Hoje nós vamos estudar o capítulo 18, então abra aí sua Bíblia, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, como foi relatado por João, capítulo 18, dos versos 12 a 27. João 18, do 12 ao 27. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. Então, a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o amarraram. E conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. E Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote, e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava na parte de fora, à porta. Saiu então outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: Não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele: Não sou. Ora, estavam ali os servos e os servidores, que tinham feito brasas e se aquentavam porque fazia frio. E com eles estava Pedro, aquentando-se também. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhes respondeu: Eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntam e nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. E tendo dito isto, um dos servidores que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: Assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal. E se bem, por que me feres? E Anás amarrando ao sumo mandou-o amarrado ao sumo sacerdote Caifás. E Simão Pedro estava ali e aquentava-se. Disseram-lhe, pois: Não és também tu um dos seus discípulos? Ele negou e disse: Não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: Não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Senhor, eu quero clamar a ti, ó Pai. Usa a tua palavra, nos molda por meio do teu Santo Espírito. Que a tua palavra habite ricamente na nossa mente e nos nossos corações. Que nós possamos desejar e amar a prática das tuas ordenanças, Senhor. Não permita que a tua palavra entre por um ouvido e saia por outro, e não surta efeito nas nossas vidas. Senhor, tudo aquilo que pode desviar a nossa mente, a nossa atenção de escutar a tua palavra agora seja retirado da nossa cabeça. Nos ajuda a estarmos concentrados no que o Senhor tem a dizer para nós. É o que te peço. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Você alguma vez já foi ameaçado de morte? Alguma vez você esteve em um local onde você se viu iminentemente correndo o risco de ser assassinado? Alguma vez, olhando para as circunstâncias, você disse: de hoje eu não passo. Muitas vezes, quando nós olhamos para Pedro e o relato que é descrito aqui por João, e esse mesmo relato é visto também pelos outros evangelistas, muitas vezes nós olhamos para Pedro e dizemos assim: eu jamais faria o que Pedro fez naquela noite. Será mesmo?
Será que a nossa atitude seria diferente da atitude de Pedro? Será que o modo como Pedro agiu não seria também o modo como nós agiríamos? Nós cantamos, por fim, no momento de adoração por meio da música, um cântico que tenta narrar aquilo que Pedro aprendeu estando ao lado do Senhor Jesus. E ele pôde perceber ao longo da sua caminhada quem Jesus era. Pedro teve oportunidades, como é notório, de ver coisas que a maioria dos seres humanos nunca teve a oportunidade de ver. Pedro viu morto sendo ressuscitado. Pedro viu água sendo transformada em vinho. Pedro viu poucos pães e poucos peixes, alimentando multidões por mais de uma vez. Pedro viu o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, encarnado, vivendo no meio dos homens. Pedro teve a oportunidade de ter o Senhor Jesus como seu Senhor e Mestre. Pedro tinha muitos motivos, então, para estar admirado com quem Jesus era, empolgado com quem Jesus era. Mas Pedro, assim como nós, era um pecador, necessitado de graça e de misericórdia. Mas Pedro tinha uma particularidade muito, muito, muito interessante. Pedro, ele era sempre muito disposto e muito enérgico em fazer aquilo que ele achava que ele precisava fazer. Não é à toa que Pedro e Paulo são os apóstolos que são mais citados. Os apóstolos que são mais lidos também, os que escreveram, que tiveram impacto em grande escala. Pedro foi um homem grandemente usado por Deus. Pedro, portanto, ele conhecia o Senhor Jesus. Ele tinha sido escolhido pelo Senhor Jesus. Ele vivenciou experiências que é difícil até a gente imaginar, como foi andar sobre as águas a comando do Senhor Jesus. Mas vivenciar todas essas coisas não anula o pecado. Conhecer a Deus somente em sua essência, saber disso apenas na teoria, saber dos seus atributos e não se apegar a esses atributos como algo que molda a nossa personalidade, não adiantará de nada. Você pode vir à igreja semana após semana, anos e mais anos, e ainda assim não ser transformado em nada. Existe um risco grande e real de que a sua vida seja uma vida somente de aparências. Pedro era sim o escolhido do Senhor. Pedro, ele foi eleito, Pedro foi salvo, mas Pedro necessitava de transformação. Assim como Pedro, de igual modo, nós também precisamos de transformação. A vida de Pedro nos traz uma grande e importante lição. Quando nós queremos fazer por conta própria coisas que pertencem tão somente a Deus, nós falhamos. Mas quando nós olhamos para situações que nós jamais imaginamos que teríamos condições de cumprir, mas nos submetemos à vontade de Deus, nós então conseguimos fazer a sua vontade, por mais que isso nos cause dor, sofrimento, medo e outras questões. O apóstolo Pedro, quando ele estava junto ao Senhor Jesus, e a gente tem visto há várias semanas o discurso do Senhor Jesus dentro do cenáculo ali para os seus discípulos, ele, ao escutar o Senhor afirmar categoricamente que seria morto, que se entregaria para a morte, Pedro efusivamente repreende o Senhor Jesus pela sua fala. Senhor, não permito que o Senhor fale algo como isso. O Senhor não vai morrer, e se você for morrer, eu te acompanho até a morte. Pedro, então, tinha uma disposição muito enérgica. Ele dizia: olha, Senhor, eu te dou a minha palavra. Onde o Senhor for, eu vou junto. Se o Senhor caminhar para a morte, é para lá também que eu caminharei. O que fica claro e evidente por meio do que se sucede aos discursos de Pedro relacionados ao Senhor Jesus é que Jesus conhecia a Pedro muito mais do que Pedro conhecia a si mesmo. Muitas vezes, nós achamos que nos conhecemos, mas na verdade,
nós somos obscurecidos pela nossa mente, que nem sempre está disposta a fazer a vontade de Deus. Logo, quando nós achamos que sabemos o que é melhor, nos deparamos com a realidade de que não sabemos de nada. Quando nos empolgamos em fazer algo e dizemos, isso aqui vai funcionar, isso aqui eu consigo fazer e não dá certo, lá nós encontramos a graça e a misericórdia do Senhor estendida a nós. E percebemos então a nossa pequenez. Como pastor, é muito interessante o modo como o Senhor me humilha beneficamente. Eu, eu não vou dizer que é fácil, mas eu vou dizer que eu gosto muito quando Deus me humilha depois da minha soberba. Quando eu vou para o meu escritório e eu sento para estudar durante horas, para preparar uma mensagem, existem mensagens que eu estou preparando, que eu estou empolgado só de preparar a mensagem. Eu, eu fico olhando para os textos, eu fico olhando as analogias que eu imaginei, eu vou explicar assim, eu vou explicar assado, os irmãos vão entender com clareza o que eu estou falando, e eu termino o estudo, fecho a Bíblia e digo assim, hoje os irmãos vão sair do culto tremendamente edificados. A mensagem é dada, o culto termina, e todo mundo diz assim, boa noite, pastor, e vão embora. E tem outras vezes, em outras semanas, que a semana não me permite estudar como eu gostaria. Que eu não tenho tempo de consultar comentários como gostaria, não tenho tempo de analisar e fazer exegese nos textos originais. Eu simplesmente abro a Bíblia, leio o texto, busco fazer a sua hermenêutica da maneira mais básica possível e clamo ao Senhor, Senhor, tem misericórdia, edifica a tua igreja, mesmo sem eu estar preparado para pregar esse texto. E naquele dia que eu vou para o púlpito temeroso, naquele dia que eu vou para o púlpito dizendo assim, meu Deus, hoje eu acho que o pessoal vai me mandar embora. No final do culto, muitas vezes, sabe o que acontece? Várias pessoas me procuram dizendo assim, pastor, era tudo que eu precisava escutar. Pastor, que mensagem maravilhosa. Pastor, olha, essa foi uma das melhores mensagens que o senhor pregou nos últimos tempos. Sabe o que isso demonstra? A capacidade de fazer o bem, as coisas, não procede de nós mesmos. Nós devemos sim nos esforçar. Nós devemos fazer o que está ao nosso alcance, dar o nosso melhor em todas as coisas. Mas ainda que eu me esforce ao máximo, que eu diga que vou fazer o máximo, que eu vou dar o melhor de mim, que Deus pode contar comigo, se não for o próprio Deus atuando na minha vida, de nada isso vale. Porque no final das contas, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, pertence a Deus. E se não for Ele agindo na minha vida, eu não sou nada. A verdade é, aqueles que se humilham na presença do Senhor, reconhecendo a sua insignificância, a palavra de Deus diz que esses sim serão exaltados. Muitas vezes nós escutamos o texto bíblico que diz: os humilhados serão exaltados. Infelizmente, a maior parte das pessoas entende errado esse texto. Não é você ser humilhado por alguém. Não é alguém fazer você passar uma vergonha em público. Não é disso que Deus está falando quando diz que os humilhados serão exaltados. Ele fala sobre aqueles que voluntariamente se humilham diante da poderosa mão de Deus, dizendo: Senhor, eu nada sou, eu nada tenho, eu nada posso, mas apesar de mim, me usa. Senhor, eu estou aqui para te servir. Senhor, eu estou aqui para te amar. Essa é a lição da vida de Pedro para nós. Pedro, antes de chegar àquela escolta armada, ele dizia: Senhor, eu vou te acompanhar até a morte. O Senhor Jesus afirma para Pedro: Pedro, você não vai. Na verdade, o que você vai fazer é me negar. Vocês acham que Pedro olhou, escutou aquilo que o Senhor Jesus falou? E vocês acham que Pedro imaginou que ia fazer realmente aquilo? É bem provável que o coração de Pedro estivesse dizendo assim:
Ele está duvidando, mas eu vou ter a oportunidade de mostrar para ele como eu estou disposto a ir até o fim por ele. Ele vai ter a oportunidade de ver que eu sou um discípulo fiel. E legal que Pedro era tão convicto da sua capacidade que ele ainda passa na cara dos outros discípulos tudinho e humilha os outros tudinho na frente de Jesus. Ainda que todos estes te abandonem, Senhor, comigo não acontece. Comigo não. Todo mundo pode negar, mas eu, o Senhor pode ter a confiança que eu vou estar do teu lado. Quantas vezes nós vamos para cima de algo que nós sabemos que é benéfico, achando que o benefício daquilo que nós estamos buscando procede tão somente da nossa capacidade? E quando nós nos deparamos com aquilo que nós estamos buscando, nós quebramos a cara. Quantas vezes isso não acontece? E quantas vezes você se sentiu incapacitado para fazer algo e você se viu graciosamente alcançando um objetivo que sequer você imaginava que seria possível você alcançar? Isso demonstra que muitas vezes o nosso olho está muito mais focado em si do que em Deus. As nossas percepções estão focadas naquilo que nós somos, ao invés de estarem focadas em quem Deus é. Pedro, então, quando sai do cenáculo, juntamente com os discípulos e o Senhor Jesus Cristo, quando eles entram naquele jardim, que foi aquilo que nós vimos na semana passada, eles, juntamente com o Senhor, estão lá, prestes a verem o Senhor Jesus preso. E Pedro está lá. Eu sou segurança de Jesus. Eu não vou abrir nem para um trem. Quer dizer, não tinha trem, né, naquela época. Não vou abrir nem para uma carroça, sei lá, alguma coisa assim. Eu não abro. Eu estou do lado de Jesus e o que ele precisar, eu estou aqui. E aí vem Judas, o traidor, aponta Jesus, mostra quem é que deveria ser preso. E o que é que Pedro faz? Desembainha sua espada e lepo, né, Bia? Lepo na orelha de Malco. Lá e vai a orelha rolando. Pedro estava disposto a mostrar: Senhor, eu sou digno de confiança. Senhor, pode contar comigo. Ainda que essa multidão tenha vindo aqui para te prender, eu estou aqui com a espada na mão. Eu posso fazer o que é certo. Eu estou aqui para te defender. No final do versículo 11, Jesus então diz uma coisa para Pedro: põe a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Pedro achava que estava fazendo a coisa certa ao proteger Jesus daqueles que queriam o prender. Mas isso era apenas fruto da sua própria imaginação do que é a vontade de Deus. Muitas vezes, por não estudarmos as Escrituras, por não buscarmos sabedoria da parte de Deus, nós supomos que a vontade do Senhor é determinada vontade que nós imaginamos. Mas nem sempre aquilo que nós imaginamos como sendo a vontade de Deus é realmente a vontade de Deus. Nós imaginamos muitas vezes que a vontade de Deus é sempre a cura de uma pessoa doente. Quando nós estudamos o que Jesus fez com Lázaro, qual era a vontade de Deus para Lázaro? Que ele morresse. Que ele morresse. Todas as pessoas, então, que temem ao Senhor Jesus, elas precisam ser curadas? Não. Quer dizer, então, que um crente, quando morre vítima de uma doença, a vontade de Deus não foi feita? Não, ela foi feita. Logo, o problema está em eu olhar para aquilo que eu considero sobre vontade de Deus. E não para aquilo que Deus diz ser a vontade dele. Jesus já havia dito o que ele ia fazer. Jesus já tinha decretado. Jesus já tinha dito que a vontade dele, lembra quando ele se encontrou com a mulher samaritana? Os seus discípulos tinham ido lá buscar comida na cidade. E quando eles chegam e veem Jesus com aquela mulher, eles começam a perguntar sobre se Jesus já tinha se alimentado ou não. E qual era a resposta do Senhor Jesus? Ele diz: a minha vontade, a minha comida é esta: fazer a vontade do Pai.
Pedro achava que a vontade de Deus era que ele estivesse ali como segurança para proteger Jesus. Mas quem tinha colocado Jesus naquela situação, quem tinha planejado tudo aquilo, antes que acontecesse, havia sido o próprio Deus, para cumprir o seu plano perfeito de redenção. Jesus então disse para Pedro: Pedro, eu não vou fazer aquilo que o Senhor, Deus, está mandando que eu faça? Você acha que isso é sabedoria? Você acha que isso é obediência? Tá tudo certo, Pedro. Tá tudo dentro do plano de Deus. Então, eu não preciso da sua espada. Pedro, eu não preciso da sua força. Pedro, eu não preciso da sua coragem nesse momento. E é isso que eu quero falar para vocês. Deus não precisa da sua arrogância. Deus não precisa que você olhe para si e diga assim: eu sou a pessoa mais indicada para fazer isso aí. Eu imagino que também Deus precisou trabalhar na vida do apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo se converte, ele era um homem de grande influência. Ele era líder dos fariseus. Paulo tinha tanto poder que ele podia dizer: matem aquela pessoa, que ela seria morta. Paulo era um erudito, Paulo era um líder, Paulo era um homem de grande influência, Paulo era um homem rico. Quando ele se converte, muito provavelmente ele imaginou que ele também teria a mesma relevância logo de cara, junto aos demais apóstolos. Mas o que é que nós vemos? Entre a sua conversão e o início do seu ministério, efetivamente, sabe quanto tempo passou? Sabe quanto tempo Paulo ficou de molho esperando o momento para ser utilizado por Deus? Alguém chuta? 14 anos. 14 anos. Só na cidade natal dele ele passou 10 anos. 10 anos lá na sua própria cidade, como se tivesse sido esquecido, até que Barnabé, quando é enviado lá para Antioquia, ele lembra: Paulo pode me ajudar, vai lá, pega Paulo lá na cidade de Tarso e leva para Antioquia, e a partir dali eles começam a trabalhar juntos para o Senhor. Mas foram 14 longos anos. E lembrem-se, assim que ele se converteu, ele teve a oportunidade de chegar lá junto aos apóstolos, lá em Jerusalém. De modo geral, o que aconteceu quando ele chegou lá? Ninguém nem acreditava que ele era crente de verdade. Se não fosse Barnabé, muito provavelmente ele nem seria recebido no meio da igreja. Então, Paulo precisou ser humilhado para depois ser utilizado grandemente por Deus. O Senhor Jesus sabia claramente qual era a vontade do Pai. E ele sabia que ele precisava cumprir exatamente aquilo. A partir daquele momento, daquele balde de água fria que o Senhor Jesus joga em Pedro, parece que a sua postura muda totalmente. O Pedro que dizia que acompanharia o Senhor Jesus a qualquer custo, mesmo que isso lhe resultasse em morte, agora ele começa a acompanhar o Senhor Jesus de longe. É dito que tanto Pedro quanto outro apóstolo acompanham Jesus em direção ao local que ele estava sendo levado. O texto não afirma qual é esse outro discípulo do Senhor, mas tudo leva a crer que é o próprio João que escreveu o Evangelho. Primeiro, por conta da sua proximidade com o pessoal do templo, né, os sacerdotes e tudo mais, conhecendo também o homem que tinha tido a sua orelha decepada, ao ponto de saber até mesmo o nome. Por isso que João é o único que diz que é Malco, o nome daquele que perdeu a orelha. Ele também é o único que não fala sobre si citando o seu nome. Quando ele vai falar sobre o discípulo que o Senhor amava, ele está falando sobre ele não cita seu nome. Então, muito provavelmente, o outro discípulo que estava acompanhando o Senhor Jesus naquela situação era João. Jesus, então, entra, como diz aí no versículo 13, conduzindo primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o seu sumo sacerdote naquele ano. Simão Pedro e outro discípulo, no versículo 15, seguiam a Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote, e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. Perceba, João, e aqui eu quero afirmar João, porque é aquilo que eu creio que era ele entra já de primeira com Jesus. Mas por que Pedro não o acompanha?
Nos outros evangelhos, nós vemos que Pedro estava acompanhando, mas ao mesmo tempo não estava. Pedro, ele estava indo na mesma direção em que Jesus estava sendo levado, mas na verdade ele estava acompanhando de longe. Aquele mesmo homem que há poucos minutos atrás tinha decepado a orelha de um soldado, de um servo do sumo sacerdote, agora tinha medo de acompanhar o Senhor Jesus. O mesmo homem. Não foi uma mudança que passou-se vários meses e aí ele foi criando medo ou coisa do tipo. Aquele mesmo homem que desembanhou a espada minutos atrás era um homem que agora não conseguia mais acompanhar de perto o Senhor Jesus. Versículo 16 diz: E Pedro estava da parte de fora, à porta. Ele não entrou, ele ficou do lado de fora. Saiu então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então ele vai lá, João chega na porta, manda que a porteira libere Pedro para entrar, então Pedro entra. Quando a porteira vê Pedro entrando, ela diz: Não és tu também dos discípulos deste homem? Aquele mesmo homem que estava acompanhando o Senhor Jesus em todos os momentos, que estava ao seu lado, fazendo o que ele dizia. Aquele mesmo homem que disse que enfrentaria a morte se necessário. Aquele mesmo homem que disse: Senhor, eu estou aqui para te proteger, desembanhou a sua espada e utilizou. Esse mesmo homem agora, quando questionado por uma simples mulher porteira, não teve coragem de dizer: Sim, eu sou seu discípulo. E ele afirma: Não, eu não sou. No versículo 18, existe um outro grande perigo que deve nos deixar alerta. Diz: Ora, estavam ali os servos e os servidores que tinham feito brasas e se aquentavam porque fazia frio. E com eles estava Pedro, aquentando-se também. O primeiro erro de Pedro foi agir da maneira errada no momento errado. Agora Pedro, ele está no canto errado com as pessoas erradas. Ao invés de estar lá, do lado do Senhor Jesus, ele começa a se aproximar das pessoas que eram inimigas do Senhor Jesus. Ele senta na roda dos escarnecedores para se aquentar juntamente com aquelas pessoas. Estava frio. Eu vou me camuflar no meio de todas essas pessoas. Existe um grande perigo de você também estar fazendo a mesma coisa. Você é discípulo do Senhor Jesus Cristo e talvez ser descoberto como discípulo do Senhor Jesus Cristo traga consequências para você. Talvez, se alguém descobre que você é discípulo do Senhor Jesus Cristo, que você defende o que a Bíblia defende, talvez você possa sofrer danos no seu trabalho, você possa sofrer danos na sua faculdade, você possa perder amizades. Quando você estiver no meio, então, de pessoas que não temem ao Senhor Jesus, que não estão dispostas a entregar suas vidas para Ele, tome muito cuidado, porque você pode fazer a mesma coisa que Pedro fez. Aquelas pessoas que estavam ali, ao redor daquela fogueira, se esquentando, olharam para Pedro e disseram: Você não é discípulo daquele homem? O que Pedro fala novamente? Não sou. Pedro, pela segunda vez, abre a sua boca, então, para dizer que não era discípulo daquele que ele disse que não abandonaria por nada. Muito provavelmente, ao lado de uma fogueira, a rotatividade de pessoas para se esquentar é grande. Então, pessoas chegavam, pessoas saíam, se esquentavam um pouco, iam fazer as coisas que precisavam. Daqui a pouco chega um parente do Malco. Olha aí o que diz no versículo 26. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: Não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez. Pedro agora estava junto a pessoas que não amavam o Senhor, sentado com eles, não ao lado do Senhor Jesus, mas temendo ser conhecido como discípulo do Senhor Jesus. Naquele momento, quando ele foi questionado pelo parente de Malco,
se ele era discípulo do Senhor Jesus Cristo, lembre-se, naquela época não tinha poste de iluminação. Estava de noite, então não era fácil reconhecer todo mundo. Mas é óbvio que aquele homem que viu o seu parente tendo a orelha arrancada, prestou atenção em quem tinha arrancado a orelha. Então, quando ele olha para Pedro, foi você que arrancou a orelha do meu parente. Não é você que é discípulo daquele homem? Pedro, então, nesse momento, ele passa a valorizar mais a sua vida do que o seu Senhor. Irmãos, Lucas, capítulo 14, Jesus faz uma afirmação categórica. Aquele que ama mais a sua vida do que a mim, não é digno de mim. Se você teme perder o seu emprego por conta de falar de Cristo, se você teme perder a sua amizade por falar de Cristo, se você teme ser rejeitado por pessoas que você gosta por falar de Cristo, se você teme até mesmo perder a sua vida, o que é difícil perder a vida aqui no Brasil por conta do Evangelho, por falar de Cristo, Jesus afirma: você não é digno de mim. A sua vida não é a coisa mais valiosa que você tem se a sua vida não for dada para o Senhor Jesus. De nada importa. A música, então, que nós cantamos, Pedro afirma no final: só aí eu entendi. O que é que você fez ao me perguntar sobre o amor? Depois que o Senhor Jesus Cristo passa por todo o seu sofrimento, Jesus questiona Pedro 3 vezes. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E Pedro dizia: sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Só aí eu percebi o que é que você fez ao me perguntar sobre o amor. Rasgou o meu coração, me mostrou o pior de mim, para eu ver então o melhor em ti. Só quando nós entendemos o quão distante estamos da vontade do Senhor, é que nós podemos perceber o quão maravilhoso, o quão amoroso, o quão bondoso, o quão misericordioso Deus é. Enquanto você achar que tem forças para seguir a Cristo por conta própria, achando que a sua própria força vai levar você a fazer a vontade do Senhor, você permanecerá quebrando a cara, fazendo coisas que não agradam a Deus, porque são tudo baseado no que você acha e não no que Deus afirma. Quer servir melhor ao Senhor? Quer demonstrar coragem? Se joga aos pés dele e diz: Senhor, me usa. Eu não sei como o Senhor vai me usar, mas aquilo que o Senhor mandar eu fazer, eu faço. Eu não vou dar ideias, eu não vou criar planos mirabolantes, eu só quero fazer uma coisa, Senhor. Usa-me. Senhor, eis-me aqui. Mas sabe qual é o grande problema, irmãos? A gente quer fazer coisas grandes partindo da nossa própria ideia, mas quando Deus nos chama para o sacrifício, nós temos a tendência de dizer não. É difícil você imaginar alguém, ao ser confrontado sobre a necessidade de um campo missionário, e é dito para essa pessoa: larga o seu emprego e vai ser missionário. Essa pessoa dizer: eis-me aqui. Sabe por quê? Porque muitas vezes o amor, a comodidade onde está alocado, o conforto que se conseguiu com o emprego onde está alocado, a casa onde mora, os familiares por perto, os amigos de longa data lhe assessorando, muitas vezes isso fazem com que você olhe mais para você e para as coisas ao seu redor do que para aquele que te deu a vida, para que ela não fosse mais sua, mais dele. Irmãos, você só vai servir bem a Deus se você entender que tudo que tem de bom em você é dele e tudo que tem de mal em você é de você mesmo. Você só vai servir bem a Deus quando você se humilhar na sua presença.
Quando você dizer, Senhor, por mais que eu ache que eu seja capaz, eu sei que a minha capacidade é infrutífera se não for a tua mão. Citei recentemente o Salmo 127. Não basta você ser engenheiro. Não basta você ser construtor. Se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalha quem edifica. Não basta você ser um grande segurança, um especialista em segurança, você fazer a segurança até mesmo do presidente. Se o Senhor não protege a cidade, em vão vigia a sentinela. Não adianta as suas capacidades, habilidades intelectuais, habilidades de marketing, habilidade de venda. Não adianta você acordar cedo e dormir tarde, se não for o Senhor que providenciar o pão para você. O verdadeiro sábio é aquele que entende que tudo que tem de bom procede de Deus. O verdadeiro sábio é aquele que faz mais pelo Senhor. É aquele que diz: Senhor, eu sou apenas um instrumento nas tuas mãos. Um serrote não determina que árvore ele vai cortar, que madeira ele vai cortar. O barro não determina para o oleiro o que ele vai ser. Ele não determina se vai ser um vaso caro ou se vai ser um cinzeiro. Nós somos apenas instrumentos. Deus é quem vai usar os instrumentos como ele bem entender. Nós deveríamos então estar dispostos a sofrer para fazer aquilo que Deus disser e não para fazer aquilo que eu acho que tenho que fazer. E como é que eu sei disso, pastor? Como é que eu alcanço esse conhecimento da vontade de Deus? Primeira coisa, ouça o que o Senhor fala. Pedro não tinha escutado não o que Jesus tinha falado? Tinha. Sabe qual era o problema? Entrou aqui, saiu aqui. Pedro já tinha escutado qual era o plano. Jesus já tinha dito, eu vou me entregar. Mas ele achava que ele tinha um plano melhor. Existe algum plano melhor do que o Senhor? Não. Eu lembro, na minha infância, um dos desenhos que eu gostava e que meu pai ficava de olho se eu estava assistindo, era o Pink e o Cérebro. Quem já ouviu falar do Pink e o Cérebro? Nunca ouviu? O Pink e o Cérebro eram dois ratos que o objetivo deles era dominar o mundo. E todos os dias eles começavam um novo plano para dominar o mundo. E todos os dias eles tramavam os mais mirabolantes planos, porque eles iriam conseguir chegar no seu objetivo de dominar o mundo. E era engraçado que, se eu assistir provavelmente hoje, eu não vou achar os planos tão mirabolantes assim. Mas na minha cabeça de criança, eu dizia, caramba, que plano incrível. Né? Eu acho que nesse episódio eles vão conseguir chegar no final. Muitas vezes é assim que nós agimos. Como se nós fôssemos capazes de dominar o mundo com a nossa própria capacidade. Planejar coisas que são infalíveis. Isso aqui não tem como dar errado. Isso aqui, ó, tira e queda. Infelizmente, na maioria das vezes, o que nós vamos ver é o cumprimento da palavra de Deus, que diz: a soberba precede a ruína. Todo aquele que se exaltar a si mesmo vai ser humilhado. Começa pela salvação, irmãos. Quando o Senhor vê dois homens, o Senhor Jesus vê dois homens orando, um dizendo assim: Senhor, eu não sou como os demais homens. E outro dizendo: Senhor, sê propício a mim, pecador. Jesus diz: quem é que vai sair dali exaltado? Aquele que se exaltou dizendo que não era como os demais homens, ele já ganhou o que ele queria, a atenção dos homens. Essa é a recompensa dele, já ganhou. Mas aquele que clama ao Senhor, se humilhando na sua presença, esse sim será honrado, será louvado. Sabe por quê? Porque é a ação de Deus na vida dele que vai transformá-lo. Logo, quem receberá a glória? Deus.
Mas uma pessoa que diz, eu posso, eu consigo, eu não preciso de ajuda, é uma pessoa que está querendo glória não para Deus, mas para si. A glória que ela tem é tão somente passageira. Se essa pessoa busca aplauso e ela recebe aplauso, essa é toda a glória que ela vai ter. Se a pessoa busca dinheiro e ela recebe dinheiro, essa é toda a glória que ele vai ter. Nós precisamos focar no que Deus foca. E o Senhor Jesus também nos ensina muito nesse mesmo texto. Embora Pedro tenha feito isso, negado o Senhor Jesus 3 vezes, agido da maneira errada, nos momentos errados, ficando com pessoas erradas no momento errado, Jesus ele tem uma postura que nos ensina muito. É dito no versículo 19. O sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. E Jesus respondeu: Eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntam, e nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram, que é que lhes ensinei? Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. Tendo dito isto, um servidores que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: Assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal. Se falei bem, por que me feres? O que Jesus nos ensina? Jesus, mediante o cumprimento do plano de Deus que lhe estava proposto, ele não retrocede. Jesus não busca uma palavra, uma resposta que acalme os ânimos e que faça ele, então, ser tirado dali como alguém que não vai ser morto. Jesus simplesmente segue o plano. Jesus não recua. Jesus simplesmente diz: Senhor, seja feita a tua vontade. Essa deve ser a nossa postura. Senhor, seja feita a tua vontade. Senhor, me usa, apesar de mim. Me usa apesar de mim, Senhor. Senhor, eu sei que eu sou falho, então me molda. Senhor, eu quero aprender mais de ti. Senhor, quebranta o meu coração orgulhoso. Quebranta a minha soberba. Senhor, me ajuda a depender de ti, reconhecendo que tudo que eu posso fazer só é possível de ser feito se o Senhor intervir. Irmãos, nós somos chamados a seguir o plano. Não o nosso plano, mas o plano de Deus. O grande problema do crente é quando ele começa a planejar, sem colocar Deus na equação. Todas as vezes que nós fazemos planos para o nosso futuro, para o nosso amanhã, para daqui a 1 ano, para daqui a 5, para daqui a 10, ignorando Deus nessa equação, eu não passo de um tolo. Porque quem me garante que eu estarei vivo amanhã? Vou dar um exemplo. Se o seu plano é ser profissionalmente bem-sucedido e reconhecido nacionalmente nos próximos 10 anos, se seu plano não tem como objetivo a glória de Deus, você pode chegar dentro de 10 anos e conseguir isso. E toda a glória que você vai ter é essa. Ser reconhecido profissionalmente. Mas o que é que nós vimos lá em Lucas, capítulo 12? Aquele que ajunta para si segurança mundana. Aquele que ajunta para si coisas desse mundo como sendo as coisas que realmente importam, que sendo valiosas, mas não é rico para com Deus. Essa pessoa está louca. Louca. Os planos que você tem feito têm sido os planos como os planos de Jesus, de tão somente cumprir a vontade de Deus? Ou os planos que você tem feito têm sido como os planos de Pedro? Eu vou agir com toda a minha força, com todo o meu vigor e vou fazer dar certo. Como é que tem sido o seu plano? Eu espero que o nosso coração seja um coração atento
Porque justamente por não sabermos qual dia nós iremos nos encontrar na presença do Senhor, nós precisamos viver cada dia como se fosse o último. E se nós vivermos cada dia como se fosse o último, lembrando que nós vamos prestar conta do que nós fizemos com a vida que o Senhor nos deu, nós agiríamos de modos diferentes. Nós buscaríamos coisas diferentes. Nós gastaríamos tempo com coisas diferentes. Salomão, ao olhar para toda a sua história, ele que foi o homem mais sábio, ele que foi o homem mais rico, ele olhou para trás e só conseguia ver uma coisa: tudo é vaidade. Tudo é correr atrás do vento. Qual é a conclusão que Salomão chega? Rapaz, o que importa é fazer a vontade de Deus. O que importa é seguir o plano de Deus. Mas a gente está mais preocupado em como os nossos familiares vão nos ver, em como os nossos amigos vão nos ver, em como os nossos colegas de trabalho vão nos ver, do que como Deus vai nos ver. Hoje em dia, não é tão comum o que acontecia antigamente, as festas de turmas, né? Eu lembro que até poucos anos atrás, né? A minha mãe foi convidada para a festa dos amigos dela lá de quando ela tinha quantos anos? Uns 15, 17 anos. Minha mãe vai completar 58 anos. E o pessoal se reunia para festejar, para relembrar os velhos tempos. Nessas situações, sabe o que acontece? Muita gente não quer ir para essas festas. Porque quando chegar lá, vão descobrir que eu não sou tão rico. Vão descobrir que os planos que eu tinha não deram certo. Essas pessoas que temem mostrar quem são para os homens são com certeza pessoas que não temem mostrar como são para Deus. E sabe qual é o problema disso? Elas vão chegar na presença do Senhor sem ter nada para apresentar. Se você teme mais aos homens do que a Deus, você gastará a sua vida em vão. A sabedoria, o dinheiro, o tempo, a energia, a saúde que Deus te dá vai ser jogado na lata de lixo. Se você não entender que a sua vida tem como propósito base cumprir a vontade de Deus, não cumprir o seu plano. Deus tem um plano melhor do que o seu, então confie no plano dele. Mesmo que você não entenda, confie no que a palavra diz. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E qual é o bem? Ser feito conforme a imagem do seu Filho Jesus. Se você quer ser parecido com Cristo, entenda que todas as situações, boas e ruins, são utilizadas por Deus para nos moldar conforme a imagem do seu Filho Jesus. Quer ser exaltado por Deus? Quer ser reconhecido por Deus? Simplesmente faça a sua vontade. Se humilhe na sua presença e diga: Senhor, me usa, eu sou apenas uma ferramenta nas tuas mãos. Amém? Pai, eu quero pedir primeiramente por mim. Me usa, Senhor. Que eu seja uma ferramenta nas tuas mãos. Que eu seja a ferramenta mais suja, a ferramenta mais desgastada, a que mais o Senhor utiliza. Senhor, quando eu achar que não tiver mais forças, é na tua habilidade, é na tua força, é no teu poder que eu confio para que a tua vontade seja feita. O mesmo eu peço por cada um dos irmãos dessa igreja. Que o nosso foco seja aquilo que é eterno. Que a nossa vida não seja uma vida de planos passageiros. Que tudo foque naquilo que não tem data de validade. As coisas desse mundo, as traças, a ferrugem, os ladrões podem levar embora. Mas as riquezas celestes, ninguém pode levar embora. Por isso, nos ajuda a sermos ricos da tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês.